No último dia 8, fomos informados da morte de Akira Toriyama, o criador de um dos animes mais incríveis e populares do mundo, Dragon Ball. Se você é fã de Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, provavelmente você conhece um pouco da história desse incrível mangaka. E hoje, no vídeo do canal Documentário Nerd, vamos falar um pouco sobre a biografia desse incrível ilustrador e contador de história que marcou uma geração. A geração da galera que nasceu em 1990, a galera que nasceu em 2000, a galera que ainda assiste Dragon Ball atualmente, como Dragon Ball Super e lê mangá, devem provavelmente curtir essa história. Mas vamos por parte. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955. Ele nasceu no Japão e teve uma carreira exatamente prolongada. Akira Toriyama iniciou sua carreira em 1978 com a história de Wonder Island. Ele publicava suas primeiras histórias ali na revista Weekly Jump e ele ali fez alguns trabalhos antes do grande sucesso de Dragon Ball e ele conquistou fama mesmo com um mangá chamado Dr. Slump, que foi publicada semanalmente na Shonen Jump e foi publicada de 1980 a 1984 e gerou mais ou menos 18 volumes ali encadernados, e aí ele se tornou um anime e a partir daí ele ganhou fama e repercussão no Japão e finalmente ele criou a história de Dragon Ball, que é sem sombra de dúvida uma das séries mais incríveis já publicada na história do Japão, e como o próprio presidente do Japão trouxe, né, que ele conseguiu expandir a cultura japonesa e o país se tornou uma referência na publicação não só dos mangás, como também de animes, né? Então o país teve um boom de crescimento econômico a partir dessas publicações, que possibilitou que outras pessoas, como é conhecida para aqueles que gostam de ler mangá e gostam de animes, como o próprio Eiichiro Oda, né, responsável ali pela criação de One Piece, e o Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto. Então todos eles tiveram influência no Akira Toriyama, e é interessante dizer que o Dragon Ball ele traz exatamente aquilo que é reflexo da sociedade japonesa. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o Dragon Ball, para quem assistiu, ele provavelmente trouxe várias inspirações, porque a história de Dragon Ball ele vai falar sobre superação, sobre persistência, sobre família, sobre amizade e sobre até mesmo da vida por sua família ou por seu amigo. Então Dragon Ball ele trouxe histórias incríveis. Quem não conhece aqui a saga dos androides, a saga de Cell, a saga de Frieza, a saga do próprio Majin Buu, são sagas que de fato trouxe histórias incríveis e personagens incríveis. Mas o que fez Dragon Ball tornar-se o que ele é hoje é justamente como essa história é contada. Então aqui nós temos Goku, temos Vegeta, temos Gohan, temos Piccolo, temos Kuririn, temos o Mestre Kami e toda a gama de personagens que fazem parte dessa obra e que cada um deles tem uma particularidade. Então toda história, quando os personagens são bem desenvolvidos, naturalmente faz com que conquiste uma sociedade, conquiste uma galera, seja em filmes, em séries e principalmente animes e mangás. Então você acompanhar uma história por longos anos é necessário que haja um bom desenvolvimento desses personagens e dessa história, e é justamente o que vemos em Dragon Ball. Nós vamos pegar Goku lá no Dragon Ball pequenininho e vamos vê-lo aqui no Dragon Ball Super já sendo avô e continuando sendo o mesmo Goku que sempre foi. Então todo mundo que acompanha a história de Dragon Ball acompanhou essa evolução da criação do mangá e do anime e da história desses personagens. Então é impressionante pensar que o Toriyama, o quão é impressionante como ele sabe criar uma história, sabe desenvolver um personagem e como isso fez parte da nossa infância. As músicas que foram lançadas aqui no Brasil, né, do anime, a partir do anime, e como essas histórias faziam com que todos aqueles que estudavam filassem aula para poder assistir os episódios na Globo, e em determinado momento passava pela tarde, né, na TV, na Rede Bandeirantes, lá, Dragon Ball Z. Então todo o universo criado por Toriyama é justamente o que deixa esse anime ser mais incrível, o que deixa essa história de Dragon Ball ser mais incrível. Então o sucesso todo que ele fez e tornou o anime popular é justamente merecido por isso. Ele teve sua morte ali no dia 1º de março, mas a morte só foi divulgada para
pros noticiários no dia 8, justamente porque na cultura japonesa, né, eles prezam pela privacidade, é um momento onde, de fato, ele era uma celebridade no país, então geraria um desconforto para a família, porque eles prezam pela privacidade nesse momento de luto. Então eles só divulgaram 7 dias depois. Então aí é todos que nós ficamos sabendo a partir justamente dessa publicação do dia 8 e que gerou nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, todas as plataformas digitais só falam sobre isso atualmente e quão solegado, né? O Dragon Ball trouxe momentos incríveis que em todas as suas sagas tem momentos de perda, momentos de dar risadas, momentos incríveis que fazem com que você se apaixone por aqueles personagens. E se você perguntar pra galera que nasceu de, vamos dizer assim, 2005 para trás, eles provavelmente conhecem, já assistiram e sabem tudo sobre Dragon Ball. E muitas das gerações atuais também sabem a partir de Dragon Ball Super, né, que possibilitou que essas pessoas revisitassem lá a animação e o mangá que já haviam sido publicados há tempos. Então, Akira Toriyama trouxe justamente essa possibilidade, né? E é uma perda enorme porque nós vamos perceber que vários outros animes, né, como eu já citei, One Piece e Naruto, eles sofreram a influência de Dragon Ball. Então, se você pegar Luffy, o próprio Naruto, as determinações dele, né, o jeito engraçado de agir, justamente vem dessa influência que ele possibilitou na cultura japonesa, né? Então, é um legado que realmente faz com que os fãs fiquem tristes ali e que ele tinha muito para trazer ainda, né? De vários trabalhos, como a própria Toei trouxe, que ele estava em desenvolvimento de várias coisas ainda, vários trabalhos que ele tinha apenas 68 anos, né? Então, assim, ele tinha muito pela frente, vamos dizer que ele sobrevivesse por 90 anos, mais 20 anos ali da sua vida, então ele teria muito o que produzir ainda. Principalmente no quesito de Dragon Ball, né? Que ele conseguiu produzir ali não só o mangá, como animações e filmes que são sucesso de bilheteria por onde passam e fez com que uma gama de jovens gostassem da cultura japonesa, gostassem de ler mangá. Então, mangá antigamente era uma coisa que era meio infantil, quem lia mangá. E a partir justamente do que ele trouxe em Dragon Ball, fez com que jovens, crianças e adultos, e até pessoas velhas, quisessem ali ler mangá e buscar o que é o mangá, como é que funcionava essa história. E o interessante do mangá é que são publicações que levam anos para terminar. Então você acaba passando por várias gerações para poder chegar justamente a essa história, né? E justamente para além do próprio mangá do sucesso, né? Dragon Ball ele tornou-se anime e teve filmes, longa-metragens aí e videogames, né? Então ele não só faz história para todos esses nichos, como também para videogames. Então o merchandise, assim, vamos por assim dizer, que Dragon Ball possibilitou para a carreira dele, para a própria empresa a qual ele trabalhava, é impressionante porque tudo hoje, se você vê uma camisa, um short, uma caneca, qualquer coisa que você vê com a figura de Goku ou de qualquer um dos personagens ali que compõem essa história, faz com que você se lembre de Dragon Ball, né? E é justamente isso que nós podemos perceber na criação dos personagens, né? Quando você vê vilões que pessoas curtem, como Freeza, como os androides, como o próprio Vegeta, né? Que se torna um mocinho, entre aspas, depois. O próprio Majin Buu e o próprio Cell são histórias incríveis como esses personagens são criados, esses vilões, e como é que eles fazem com que os protagonistas da história evoluam enquanto personagens, enquanto pessoas, enquanto lutadores de artes marciais ali evoluam, né, suas habilidades. Então cada história que quem já assistiu aqui as sagas sabe o quão incrível é e como ele reinventa ali em cada série, né, em cada temporada, as ideias, o contexto. E você, quem pegar a começar a assistir Dragon Ball e parar em Dragon Ball Super, vai perceber que houve evolução dos personagens e que a cada nova saga ele ia introduzindo novos elementos. Então esse universo só se tornou gigantesco, como o próprio Dragon Ball Super, que trouxe o Torneio do Poder, né? Então, que trouxe conceitos, ideias novas. Então o Akira estava sempre se renovando nesses conceitos. Então por isso que Dragon Ball é tão marcante, porque ele marca uma era, marca várias gerações e deixou sua história. Então aqui, meus pêsames para a família de Akira Toriyama, e que possamos ver os seus últimos trabalhos sendo publicados e que
seu legado fique para sempre, que novos mangakas, novas pessoas que escrevem mangás e animes possam se inspirar para escrever histórias fantásticas. Valeu, galera. Fui.